A paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Admilson Silva, sou pastor presidente da Igreja Evangélica Vivendo em Cristo e quero trazer uma palavra para você, para o teu coração, para a sua vida. E nesse dia eu gostaria de estar estudando com você sobre a Bíblia. A Bíblia, esse livro poderoso, esse livro que tem atravessado gerações, que tem transformado a vida de muitos. É sobre ele que eu gostaria de estar falando com você nesse dia. Vamos falar a Bíblia hoje de forma técnica e também de forma pastoral para o seu coração. A Bíblia, a palavra Bíblia deriva da palavra Biblion, que significa livro, o rolo. A Bíblia ela foi escrita primeiramente em papiro. O material que ela foi usada é o papiro. O papiro é um tipo de junco que crescia ali às margens do rio Nilo. O junco crescia às margens do rio Nilo e com isso o primeiro escrito que nós temos da Bíblia Sagrada, escrito em papiro. Logo depois a Bíblia ela é escrita em pergaminho. Pergaminho, essa palavra pergaminho porque foi criada na cidade de Pérgamo. Então por isso o nome pergaminho. Pergaminho era feito de pele de animais, antílopes, gado, ovelhas. Então ela primeiro é escrita em papiro, depois a Bíblia já é escrita em pergaminho, né? A Bíblia ela é escrita por cerca de 40 escritores. 40 escritores dentro de um período de aproximadamente 1.500 anos. Esse é o período que a Bíblia aproximadamente que tem os escritos 1.500 anos que a Bíblia é escrita. E dentro desses 40 escritores nós temos escritores, nós temos reis como escritores, nós temos plebeus, nós temos ricos, nós temos pobres, nós temos dentro da escritura da Bíblia todas as classes sociais. Nós temos ela em todas as classes sociais e ela é escrita também em vários idiomas. Dentre eles nós temos a Bíblia escrita em aramaico, em hebraico, escrita no grego. Então a Bíblia ela é escrita em vários idiomas por aproximadamente 40 pessoas. E o interessante é que nós não vamos ver divergência entre um escritor e outro. Alguém escreveu algo e outra pessoa escreveu outro, porque a Bíblia ela usou 40 escritores, mas na verdade o autor dela é um só, que é o Espírito Santo, que é o nosso próprio Deus, que inspirou todos esses escritores a escreverem. Então a Bíblia ela é escrita por vários homens, e esses homens que escreveram a Bíblia, mostrando a autenticidade de Deus, que eles escreveram muitas vezes seus próprios pecados, seus próprios erros. E um escritor não é de fazer isso, escrever, mas o autor dela mesmo é o nosso próprio Deus. É como se nós pegássemos, entrássemos em 40 obras de construção civil e identificasse algo em particular. Tem algo em particular entre essas construções. Por quê? Porque o arquiteto é o mesmo. Então ali tem a marca desse arquiteto, tem algo específico dele. Assim foi na Bíblia Sagrada. Pode ter aproximadamente 40 escritores ter escrito ela, mas o projetista, aquele que arquitetou o projeto, aquele que deu a inspiração, é um só, que é o nosso Deus. A Bíblia ela contém 66 livros, sendo 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Novo e velho. Velho porque testamento significa uma aliança, é uma velha aliança que Deus tinha e agora nós vamos viver uma nova aliança. O Antigo Testamento ele vai falar sobre que um dia Jesus viria, um dia o Messias virá. E o Novo Testamento vai dizer que ele já veio. Então, entre o Velho Testamento, uma aliança que Deus fez com Israel, e agora uma nova aliança que é feita com a igreja. Dentro desses 66 livros que a Bíblia tem, o livro mais antigo da Bíblia Sagrada é o livro de Jó. O livro mais antigo da Bíblia Sagrada é o livro de Jó, e o livro mais novo, ou seja, o livro mais recente a ser escrito, é o Evangelho de João. João vai escrever esse evangelho
depois dele sair da ilha de Patmos, com aproximadamente 100 anos de idade, que ele vai escrever o Evangelho de João, para desmistificar, né, acontecimentos que estavam na época onde pessoas não acreditavam, pessoas estavam cada um levando ensinamentos por um caminho, por outro caminho. Então ele vai escrever o Evangelho declarando que Jesus sim era Deus, Jesus era 100% homem, 100% Deus, né? Então ele vai escrever o livro, e é o livro mais recente da Bíblia Sagrada, o Evangelho de João. A Bíblia contém 1189 capítulos, 31.173 versículos. A Bíblia começa falando de Deus. A Bíblia começa falando de Deus em Gênesis capítulo 1, e o versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então a Bíblia começa falando de Deus, e a Bíblia vai terminar falando do homem. A Bíblia vai terminar falando do homem, que está registrado em Apocalipse, capítulo de número 22, né? E o capítulo de número 22 vai terminar falando que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós, né? Então a Bíblia começa falando de Deus e termina falando do homem. A Bíblia é uma mensagem de Deus para o homem. Bíblia é uma mensagem de Deus para o homem. É interessante, dentro desses 1189 capítulos, que o versículo central da Bíblia, aquele que está no centro, é o Salmo 118, é o capítulo central da Bíblia. E o versículo central, né, o versículo central de toda a Bíblia Sagrada, é o Salmo 118, o versículo de número 8. O versículo de número 8 do Salmo 118 é interessante que a Bíblia começa falando de Deus, termina falando do homem, e o centro da Bíblia está escrito: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Então, esse é o versículo central da Bíblia, o versículo de número 8 de Salmo 118, que é o capítulo central. A mensagem de Deus para o homem, como eu já disse que é a Bíblia Sagrada, essa mensagem, ou seja, a mensagem mais bibliocêntrica que tem é João capítulo 3 e versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia, se nós formos separar dentro dessa visão bibliocêntrica, nós vamos ver que o Antigo Testamento, ele é uma preparação. Assim é dividida a Bíblia. O Antigo Testamento, ele é a preparação para algo que estava para surgir. Os evangelhos, 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são a manifestação, aonde Cristo vai se manifestar, aonde aquilo que estava para vir veio e está se manifestando. Atos dos Apóstolos será a propagação, ou seja, o evangelho sendo propagado a várias regiões e dali saindo ao mundo. As epístolas será a explicação da nossa fé, a explicação daquilo que nós devíamos seguir, a explicação de toda a procedência humana perante o nosso Deus, e o nosso Deus, né, mostrando e manifestando o seu poder e a sua graça sobre as nossas vidas. E a Apocalipse será a consumação disso tudo. Apocalipse será a consumação, irá mostrar de forma explícita, né, como que será o fim de todas as coisas. Então ele é a consumação. A Bíblia Sagrada, ela foi dividida em capítulos no ano 1250 aproximadamente. A Bíblia é dividida em capítulos. Ela foi dividida em versículos em 2 tempos diferentes. O Antigo Testamento é dividido em versículos no ano de 1445 e o Novo Testamento ele é dividido em versículo no ano de 1551. A Bíblia foi o primeiro livro impresso da história. Em 1492 a Bíblia ela é impressa. Para alguns, a Bíblia ela contém a palavra de Deus, mas para mim a Bíblia é a palavra de Deus. Para nós, ela é a palavra de Deus.
Que Deus abençoe. Nós vamos estar fazendo vários vídeos sobre a Bíblia Sagrada, capítulo por capítulo, e dando nossa explicação. Que Deus abençoe você que não é inscrito, se inscreva, né, compartilhe isso nos seus contatos, dê um like aí, amém? E vamos estar aprendendo a Bíblia junto, em nome de Jesus. Deus te abençoe.